aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, deixa aquele like pra fortalecer, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre a Coreia favorita do Castanhari, aquela que deu certo, aquela que defendeu os reais interesses do povo coreano, aquela que foi muito mais livre, bela, democrática e perfeita, aquela que teria mostrado pro mundo todo as maravilhas do comunismo se não fossem os malvados americanos e o seu maldito imperialismo. Pois é, porque se não fosse o americano malvadão, a gente hoje não teria Coreia do Sul, seria tudo Coreia do Norte. Ou seja, nada de Round 6, Solo Leveling, doramas em geral, Stellar Blade, K-pop, Faker. E mesmo que você esteja de fato pensando, mas algumas dessas coisas seria legal se não existisse mesmo, calma. Vamos primeiro dar uma olhada no que a gente teria no lugar disso. Começando com essa matéria super leve aqui, ó, cego, surdo e de dentes quebrados. Pais de estudante americano acusam Coreia do Norte de torturar sistematicamente o seu filho. Olha, se prepara, fique aí confortável na sua poltrona, no seu sofá, na sua cama, porque essa é uma história terrível que pode fazer passar um pouco mal. Os pais de Otto Warmbier, o estudante americano que morreu em junho após passar 15 meses em uma prisão na Coreia do Norte, revelaram detalhes do estado de saúde do seu filho quando foi libertado e repatriado. Em entrevista à rede TV Fox, a primeira entrevista desde a morte de Warmbier, Fred e Cindy Warmbier acusaram os norte-coreanos de sistematicamente torturarem seu filho. O casal chamou seus captores de terroristas. Warmbier foi preso em Pyongyang no início do ano passado após roubar um pôster de um hotel da capital. Aí você pensa, mas o moleque também foi lá roubar na Coreia do Norte? Sim, foi uma ideia completamente estúpida. Você definitivamente não rouba absolutamente nada de uma ditadura sanguinária e terrível como essa que a gente vai ver ao longo do vídeo de hoje. Mas assim, não é como se ele fosse um ladrão. Ele foi para a Coreia do Norte porque ele queria roubar coisas. Em 99% dos países do mundo não teria acontecido absolutamente nada porque era só um jovem fazendo merda. Ele foi tirar férias na Coreia do Norte com um grupo de amigos e eu não sei por que alguém faria isso, já começa aí o erro dele. Mas era um grupo de moleques americanos de férias na Coreia do Norte. Aí nesse hotel que eles ficaram, tinha um andar que, sei lá, eu acho que não dava pra ir de elevador, era como se fosse um andar secreto do hotel. E aí, jovem, querendo desafiar a si mesmo e viver perigosamente, eles decidiram ir para esse andar e ver o que tinha lá. Aí eles viram que tinha um monte de peças de propaganda do governo norte-coreano. Muitos cartazes, panfletos, enfim, coisas enaltecendo o ditador Kim Jong-un. E aí eles pegaram um desses cartazes para mostrar, tipo, ei, olha só, a gente esteve num quarto secreto, num andar secreto do hotel ali na Coreia do Norte. Ele quis um troféuzinho para mostrar a sua grande aventura. Como eu falei, uma palhaçada que facilmente passaria totalmente batida em 99% dos países do mundo, especialmente das democracias. Sei lá, no máximo se aplica uma multa no moleque. Mas não na nossa queridíssima e lindíssima Coreia do Norte, aquele país perfeito e maravilhoso, que, como eu disse, só não conquistou toda a Coreia por causa dos americanos malvadões, pra tristeza do Castanhari. Porque olha que país incrível. Por causa dessa trollagem desse moleque, os norte-coreanos prenderam ele, e não apenas mantiveram o moleque 15 meses preso lá na Coreia do Norte, como visivelmente, ao longo desses 15 meses, ele foi totalmente torturado das piores formas que você possa imaginar, como punição pro crime terrível de ter roubado um cartaz do Kim Jong-un. Ele foi liberado por razões médicas em junho desse ano, mas chegou nos Estados Unidos gravemente doente e morreu dias depois. E se vocês acham que essa história já tá terrível, calma, acreditem se quiser, ela piora. O governo norte-coreano afirma jamais ter maltratado Warmbier e alega que ele teve botulismo, uma grave intoxicação bacteriana e tinha entrado em coma na prisão. E é por isso, meus queridos, que você simplesmente não acredita no que dizem oficialmente países ditatoriais e tirânicos, como China, Coreia do Norte, porque eles mentem, eles ocultam dados, informações, distorcem tudo. Olha a história ridícula que eles inventaram. Eles disseram que o moleque teve botulismo enquanto estava preso e por isso ele entrou em coma. Só que a gente vai ver, é uma desculpa tão esfarrapada que você fica até impressionado com a cara de pau do governo norte-coreano de... Fala que ele teve botulismo, dane-se, entrega esse moleque morto pra sua família e tá tudo bem. Ó, os médicos que cuidaram de Warmbier nos Estados Unidos não encontraram qualquer traço da doença. Mas essa não é a principal prova de que ele foi muito torturado lá. Não foi um acidente. Os pais do estudante disseram que a entrevista foi motivada pelo desejo de contar a verdade sobre as condições em que Otto se encontrava. Os médicos americanos disseram que Warmbier se encontrava em um estado de acordado, mas sem responder a estímulos, acrescentando, porém, que estava longe de
ser um coma, né? Ele não estava realmente em coma. Fred Warren Beer disse que quando viu o filho, ele estava perambulando, tendo espasmos violentos e emitindo sons e uivos que não pareciam humanos. A sua cabeça tinha sido raspada, ele estava surdo e cego, suas pernas e braços encontravam-se totalmente deformados e ele tinha uma imensa cicatriz em um dos pés. Parecia ainda que alguém tinha usado um alicate para trocar de lugar os seus dentes inferiores. Otto foi sistematicamente torturado e ferido intencionalmente por Kim Jong-un e seu regime. Isso não foi um acidente, disse o pai do garoto. Mas ele também criticou o governo americano e a comunidade internacional por terem abandonado seu filho. Um jornal americano de Cincinnati questionou as alegações do casal, porém, a publicação disse ter conseguido acesso do atestado de óbito de Warren Beer, baseado em observações externas e que revelavam diversas pequenas cicatrizes, mas nada que indicasse tortura. Não, ele só estava cego, surdo, com os braços quebrados e com os dentes todos tortos, que ele não tinha antes. Mas não foi torturado não, imagina, chegou quase morto nos Estados Unidos por um acaso. A mãe do moleque, Cindy Warren Beer, disse que a Coreia do Norte apenas mandou seu filho para casa porque não gostariam que ele morresse no país. Ela pediu ainda que as pessoas não visitassem a Coreia do Norte. Afirmou que o turismo serve à propaganda de Pyongyang e o governo americano proibiu desde setembro que seus cidadãos viajem para o país asiático. Então, só para vocês entenderem, o que muito provavelmente rolou aqui, pelo menos é o que todo mundo acredita que aconteceu e é muito difícil você pensar em qualquer outra explicação para isso, é que a Coreia do Norte imaginou que talvez esse moleque fosse um espião americano e por isso passou meses torturando ele para conseguir alguma informação. Tanto que antes de liberar o moleque, enquanto ele ainda não estava em estado praticamente vegetativo, os norte-coreanos obrigaram Warren Beer a dar uma declaração falando que ele tinha sido enviado pelo governo dos Estados Unidos. Inclusive existe o registro de vídeo dessa declaração dele. E justamente para impedir que ele pudesse falar qualquer coisa para a imprensa americana sobre o que aconteceu com ele na Coreia do Norte, os caras mutilaram completamente o jovem, deixaram ele semi-morto, sem ter a capacidade de discernir ou de falar absolutamente nada, e depois inventaram uma desculpa qualquer para justificar por que um jovem americano que foi tirar férias na Coreia do Norte voltou nesse estado para a América. Que país legal, né? Que país da hora. Pô, muito melhor que a Coreia do Sul, não tem nem como. Imagina, onde você prefere tirar férias? No país das idols de K-pop? Ou nesse belíssimo país que pode te manter preso por 15 meses e te torturar e te mandar praticamente morto de volta pro seu país? Tudo bem, se você não for um jovem idiota que decide correr riscos fazendo algo que pode insultar o ditador norte-coreano, talvez você consiga ir pra Coreia do Norte e voltar são e salvo. Mas vamos combinar que esse é um risco totalmente desnecessário? É claro que o moleque tá errado por ter roubado um cartaz. Roubar tá errado em qualquer circunstância. Mas também é óbvio que ele jamais imaginou que a droga de um cartaz que tava lá num andar do hotel que ele estava hospedado pudesse render para ele uma prisão com torturas pesadíssimas e que acabaria levando ele à pena de morte. Porque países normais não fazem isso. Aí você vai ver a galerinha toda que fica passando pano pra Coreia do Norte, que fala que lá é um país incrível, adora falar que luta pelos direitos humanos, né? Sim, estamos vendo, os direitos humanos são totalmente respeitados na Coreia do Norte. E as leis deles são totalmente incríveis e fazem muito sentido. Por exemplo, olha só isso aqui. Por que adolescentes da Coreia do Norte foram condenados a trabalho forçado por assistirem K-dramas? Vídeos de jovens de 16 anos algemados foi divulgado pela BBC. Estima-se que as imagens sejam de 2022. 2 adolescentes da Coreia do Norte foram algemados e sentenciados publicamente a 12 anos de trabalho forçado por assistirem K-dramas. Que país legal, mano! Que país incrível! Mas veja só, se a Coreia do Norte tivesse vencido a guerra, não teria como esses jovens estarem assistindo K-dramas, porque K-dramas nem existiriam. Afinal, são dramas da Coreia do Sul. Então, realmente seria um mundo muito melhor, né? A Coreia do Norte proíbe que imagens, como fotos e vídeos da vida no país, se espalhem pelo mundo, como explica a reportagem da BBC. É porque assim, a Coreia do Norte é um país tão bom e tão incrível e tão maravilhoso que eles precisam esconder da sua população que logo abaixo deles existe uma outra Coreia com uma vida infinitamente melhor, porque eles não podem permitir que as pessoas da Coreia do Norte sequer sonhem que a vida deles poderia ser muito melhor se eles não tivessem nascido do lado certo das Coreias. Os K-dramas são como são chamadas produções de TV da Coreia do Sul. Aqui a gente costuma falar bastante dorama, né? Muita gente fala que os doramas são os japoneses, mas enfim, tanto faz, isso não vem ao caso. Mas o filme Parasita e a série Round 6 são algumas produções sul-coreanas desse gênero. É isso então. Coreia do Norte, um país maravilhoso onde jovens de 16 anos podem pegar 12 anos de cadeia por assistir dorama. Felipe Castanhari aprova. Mas se tem uma coisa ainda pior do que esses terríveis doramas, tão nocivos pro povo da Coreia do Norte, é o K-pop. A Coreia do Norte executou em público homem por ouvir K-pop.
tranquilo um país ter como pena de morte escutar uma música. Super. K-pop ainda por cima. Eu sei que tem engraçadinho que vai fazer piada com isso. Vai falar, isso aí, tinha que ter pena de morte pra quem escuta K-pop mesmo. Cara, assim, deixando a brincadeira de lado, o quão absurdo é isso? Olha isso, o relatório de 2024 sobre os direitos humanos na Coreia do Norte, que é divulgado pelo Ministério da Unificação da Coreia do Sul, apresenta testemunhos de 649 desertores norte-coreanos. Entre esses relatos destaca-se o caso de um jovem de 22 anos que foi executado publicamente por assistir e compartilhar filmes e músicas sul-coreanas. O documento revela as tentativas desesperadas de Pyongyang para conter o fluxo de informações e cultura externas, conforme relatado pelo jornal britânico The Guardian. De acordo com o depoimento de um desertor não identificado, o jovem da província de Hwanggi do Sul foi executado publicamente em 2022 por ouvir 70 canções sul-coreanas. Pô, mas também foram 70 músicas de K-pop, ele tava abusando demais, né? Ah, ele ainda assistiu 3 filmes, 3! Não, é um criminoso da pior espécie. E distribuiu esses filmes. Onde esse cara tava com a cabeça? Isso violou uma lei norte-coreana adotada em 2020 que proíbe a ideologia reacionária. Olha como o discursinho sempre vai para essa direção de não, mas estamos fazendo isso pelo bem do povo, contra o discurso de ódio, contra a extrema-direita, contra esses reacionários malditos. Castanhari é prova mesmo, não só ele, né? Alguns coleguinhas de patota também. Então, por causa dessa lei que proíbe a ideologia reacionária e a cultura estrangeira, eles mataram um cara de 22 anos porque estava assistindo dorama e escutando K-pop. Outros casos de repressão incluem punições para noivas que usam vestidos brancos, o que também é um crime terrível. Mulherada querendo casar de branco, onde já se viu. E noivos que carregam a noiva também, absurdo. Coisa de reacionário. Tem que matar mesmo, eu acho, ó. E uso de óculos escuros e o consumo de álcool em taças de vinho, todos vistos como costumes sul-coreanos. Absurdos. Tão certo os ditadores da Coreia do Norte, óbvio. Meu amigo, que país maravilhoso. Olha só a merda que os americanos fizeram em privar metade da Coreia desse governo lindo, fofo, incrível. Também tem controle rigorosos e inspeções. O relatório detalha os extensos esforços das autoridades norte-coreanas para controlar o fluxo de informações externas, especialmente entre jovens. Telefones celulares são frequentemente inspecionados em busca de nomes de contatos, expressões e gírias que possam ser influenciadas pela cultura sul-coreana. Você não pode nem usar gírias consideradas sul-coreanas. Com certeza é o melhor lado do país. Esse que tem tanto medo e pavor de qualquer pequeno contato que o seu povo tenha com a parte sul do país. E não é difícil de entender por que todo mundo tenta fugir da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. E por que o país que realmente tenta controlar muito as fronteiras para não deixar ninguém passar por lá são justamente os norte-coreanos. A proibição do K-pop é parte de uma campanha para proteger os norte-coreanos da influência da cultura ocidental, que começou sob o antigo líder Kim Jong-il e se intensificou sob seu filho Kim Jong-un. Viram? Eles estão protegendo o povo. É sempre assim. É sempre pensando na proteção do povo. Para proteger o povo, eles assassinam em praça pública alguém que está escutando K-pop. Para proteger o povo, eles mandam para prisão durante 12 anos um moleque de 16 anos que está assistindo dorama. Para proteger o povo, eles torturam sistematicamente por 15 meses um americano que fez uma palhaçadinha porque ele pode ser um espião norte-americano infiltrado que precisa ser detido. Porque você já pensou se o reacionarismo toma conta da Coreia do Norte e as pessoas decidem que as noivas devem vestir branco e que os maridos devem segurar as suas noivas no colo? Seria o fim desse país, meu Deus do céu. Repressão à moda e penteados. A publicação do The Guardian também menciona que em 2022, a rádio Free Asia, financiada pelo governo dos Estados Unidos, relatou que o regime reprimia a moda e os penteados capitalistas. Olha, estão salvando os norte-coreanos até mesmo de penteados capitalistas. Eles também proíbem jeans skinny e t-shirts com palavras estrangeiras e cabelos tingidos ou longos. Mano, que país da hora. Quantos de vocês estão loucos pra morar num lugar desses agora, hein? Mas, apesar dessas medidas duras, a influência da cultura sul-coreana, incluindo programas de televisão recentes, parece imparável. Um desertor norte-coreano recentemente comentou: a velocidade com que a cultura sul-coreana influencia a cultura do norte é muito rápida. E os jovens norte-coreanos
continuam querendo se aproximar da cultura da Coreia do Sul. Não sei por quê. Afinal, eles moram no melhor país do mundo, na melhor das Coreias, na Coreia que foi salva dos imperialistas americanos. Eles deveriam adorar apenas a cultura norte-coreana mesmo. Por que eles estão tão interessados na cultura da Coreia do Sul, assim como todo o resto do mundo que tem liberdade para poder consumir o que os sul-coreanos produzem? Essa gente vive no paraíso e não dá valor, né? Mas tem mais coisa muito boa que os norte-coreanos fazem aqui, ó. Cristãos norte-coreanos são torturados e enviados a campos de prisão por expressarem a fé. Você consegue imaginar um esquerdinha que vai ver isso aqui e não vai pensar: nossa, a Coreia do Norte é boa mesmo, hein? Torturando e mandando crente pra campos de concentração. Tá certinho Kim Jong-un. Mas ei, cristofobia não existe. Afinal, esse é o país legalzão que o Felipe Castanhari tava comemorando efusivamente quando vencia uma guerra, quando quase dominou a Coreia toda. Putz, que pena que não tem cristão em campo de concentração em toda a Coreia. Droga, na Coreia do Sul, os malditos americanos impediram isso. Putz. Pelo menos 10 norte-coreanos que fugiram da ditadura paranoica de Kim Jong-un foram encontrados na China e levados de volta ao seu país de origem após expressarem a sua fé. Eles faziam parte de um grupo com aproximadamente 200 refugiados. Após terem contato com cristãos do território chinês, foram descobertos e obrigados a voltar para a Coreia do Norte, onde foram enviados para campos de presos políticos, um método comum no regime comunista para torturar dissidentes. Não é muito engraçado como aqui no Brasil, onde você realmente pode ser da religião que você quiser, onde tem um monte de gente que bate no peito com orgulho para falar que segue religiões de matriz africana que não são praticadas nem na África. Eles vivem falando que é um país super intolerante do ponto de vista religioso, um país que fica tentando impor uma fé sobre as outras, mas eles não falam um pio dos campos de concentração para cristãos na Coreia do Norte. Muito pelo contrário, passam pano pro país todas as vezes que podem. Tratam como se fosse o paraíso na Terra. Mas aí, o que eu tô falando? Eu tô esperando o quê? Coerência dessas pessoas? O motivo das denúncias contra os refugiados foi que eles leram a Bíblia ao terem contato com a fé cristã, algo que é combatido tanto pelo regime de Pequim como Pyongyang. Uma fonte anônima relatou à ONG Portas Abertas, que acompanha a situação dos cristãos pelo mundo, que os refugiados foram detidos e investigados sob tortura durante 3 meses antes de serem enviados a campos de prisão. E os norte-coreanos torturam mesmo, como a gente já viu, e é uma tortura pesada. Enfim, a matéria é extensa, ainda fala sobre mais um monte de absurdos, mas ainda tem outras coisas que eu separei aqui pra vocês, ó. Fui de mendigo na Coreia do Norte a ídolo de K-pop na Coreia do Sul. Hoje, com 24 anos, ainda parece surreal pra Ryuk saber que faz parte do primeiro grupo de K-pop formado em parte por desertores norte-coreanos. Agora, será que existe alguma possibilidade de um mendigo da Coreia do Sul se mudar pra Coreia do Norte e acabar alcançando esse patamar de sucesso? Como é bom viver num país que preza pela igualdade, como a Coreia do Norte, e não num país que preza pela liberdade, como a Coreia do Sul, essa bosta de país inspirado aí nos imperialistas americanos malvadões. E pra encerrar, ainda temos essa aqui, ó. Coreia do Norte explode estradas e ferrovias que a conectavam com a Coreia do Sul. A ação militar ocorre após o envio de drones com panfletos críticos à ditadura, mostrando Kim Jong-un com um relógio de luxo. Porque, óbvio, o ditador pode ter luxo. O ditador pode se beneficiar das maravilhas do capitalismo. Quem não pode é a sua população. Como em todos os países, todas as ditaduras comunistas da história da humanidade. Mas ei, vamos passar pano pra essa merda. Vamos fingir que isso que é bom. Vamos fingir que entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, quem perdeu foi a Coreia do Sul, por não ser apropriada, por não ser totalmente controlada pela União Soviética, pela China. Vamos fingir que os malvadões da história foram realmente os americanos que conseguiram manter pelo menos metade da Coreia capitalista. E não, eu não quero ficar aqui glorificando a Guerra das Coreias, como nosso querido Thiago Braga falou. Você ficar romantizando uma guerra é uma atitude péssima. Porém, eu também não vou negar o óbvio, eu não vou negar os fatos, eu não vou negar a realidade. O resultado da Guerra das Coreias foi a divisão dos países. E você tem que ser muito, mas muito arrombado, desgraçado e terrível da cabeça pra observar essa realidade e de qualquer maneira negar que a Coreia do Sul é infinitamente superior à Coreia do Norte em tudo. E que sim, a Coreia seria muito melhor se não fosse pelos comunistas que mantiveram metade dela, essa merda que a gente viu no vídeo de hoje. E se essa ideologia genocida desgraçada que só gera caos e pobreza e miséria e opressão trouxe esse resultado na Coreia do Norte, trouxe esse resultado quando dividiram as Coreias e também na Alemanha, quando foi dividida em ocidental e oriental, além de ter ferrado com vários dos nossos países irmãos aqui da América Latina e com vários países africanos, por que diabos você acha que seria diferente aqui no Brasil? Não, mas aqui se a gente seguir por esse caminho vai dar bom. Aqui vai funcionar, mas com toda certeza. Olha, você tem que ser muito, mas muito demente
ou simplesmente podre em caráter pra desejar uma merda dessas pro país que você vive. E aí você lembra que existe Soberana, que existem os comunistas brasileiros que passam pano pra essa bosta e defendem uma revolução comunista aqui no Brasil com tomada armada do poder e tudo, porque eles juram que isso aqui é que vai trazer algo de positivo pra nossa nação. É muito difícil de entender. É difícil de verdade. Então toda vez que você vê um comunistinha passando pano pra Coreia do Norte, lembre-se desse vídeo. Lembre-se das merdas que de fato acontecem lá dentro. Lembre-se que é isso aqui que esses canalhas ficam pintando como se fosse o paraíso na Terra. Enfim, espero que tenha aproveitado as informações desse vídeo, que não tenha coringado tanto quanto eu. Muito obrigado pela audiência. Passe esse vídeo adiante. Acredito que seja um serviço de utilidade pública levar essas informações para mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Valeu, até a próxima.